Nós estamos sofrendo sucessivas derrotas para o reino do diabo, porque somos ignorantes da Bíblia. Somos um povo analfabeto da Escritura. Para muitos a Bíblia é um livro chato, entediante, que ninguém entende nada. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você vê essas seitas, essas redes, essas seitas secretas são organizadas ao reino de Deus. Se propõe a ser fiel, se propõe a ser constante, contribua. É uma ordem bíblica. O reino de Deus precisa ser mantido, e ele é mantido pelos próprios fiéis. Pela contribuição que as missões se expandem, que a igreja é mantida. É uma das formas. E você precisa ser fiel nessa área. Como é que está? Você sabe o quanto a nossa igreja é discreta quanto a isso? Você não tem aqui o balanço de quem dá, quanto dá, quando dá e como dá. Só que Deus tem o balanço. Só que Deus, que julga foro íntimo, está com todo o relatório de todos os seus anos. E é Ele quem você deve contas. Não seria justo honrá-lo? Uma igreja que alimenta vocês biblicamente, que promove tudo quanto é sorte de coisas das mais elevadas espiritualmente, biblicamente, teologicamente. Pense nisso, irmão. Outro princípio para ensinar para os irmãos. 1 Coríntios 1, 10, 11. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O que Paulo está aqui admoestando a igreja de Corinto? Para ter unidade na igreja. Irmão, a igreja só vai vencer essas potências infernais, só vai vencer os poderes do diabo, só vai avançar nessa sociedade poderosa se ela for unida. Harmonia, irmãos sintonizados com a igreja. Os irmãos congregam aqui e não sabem o que se passa na igreja. Andar em sintonia, em harmonia com o púlpito, com as doutrinas, com a comunidade. Ser um corpo sólido, coeso, unido, harmônico. É assim. Você já estudou o soldado romano, o Império Romano, que foi uma das maiores potências que esse mundo já viu? A sintonia. Eles eram tão sincronizados, aquele exército, que eles não perdiam para ninguém. Os movimentos, quando se uniam os blocos, os pelotões de soldados, eles devastavam tudo que vinha pela frente, e ninguém os derrotava por causa da harmonia, da sintonia. Segundo, unidade. Temos que caminhar para o mesmo lado, temos que ter a mesma visão, o mesmo foco, temos que estar unidos. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, disse Jesus. Uma casa dividida não prosperará. Não pode haver facções, divisões, picuinhas, fofocas. Isso não pode haver. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo reino, lutando a mesma luta, servindo o mesmo Deus, tendo o mesmo rumo, o mesmo caminho, o mesmo alvo, irmãos. A ideia para 2022 é isso, compromisso. Você precisa ter compromisso com a igreja local, compromisso com o culto, compromisso com as coisas que Deus está fazendo aqui. Segundo, submissão. Paulo fala, o escritor de Hebreus, exortai-vos uns aos outros. Se você vê um irmão pecando, vai e repreende-o. A Bíblia fala assim, para vocês, em Hebreus capítulo 10, capítulo 17, para obedecer os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. Submissão mútua. Existem cargos na igreja, existem ofícios, a pastores, a presbíteros, a diáconos, a irmãos idôneos. Se submetam a um conselho, a uma advertência.
Sejam sujeitos. Um irmão mais velho falou com você, baixa a cabeça. Alguém te chamou a atenção pela sua vestimenta, pelo seu testemunho indevido, ou por alguma coisa. A sua postura não pode ser belicosa, não pode ser de confrontar. Submete. Comunicação. Deixa a liderança ciente. O que é comunicação? A gente não sabe nada da sua vida. Vai ficar 10 dias fora, vai lá no Paraná, comunica um irmão ou um oficial, pastor, esteja orando por mim, estarei 10 dias fora. Claro que você não vai ficar contando cada detalhe da sua vida, isso não é problema nosso, é coisa de neopentecostal. Mas estou dizendo de ter comunicação, uma espécie de comunicação. Você está se envolvido em uma coisa importante, ou numa decisão importante, ou vai se ausentar, comunica a igreja, para a igreja saber da sua vida, onde está, o que está fazendo, o que aconteceu, o que está sofrendo, o que está tratando. É assim que uma igreja saudável caminha. E Paulo vai dizer isso, rogo-vos, irmãos, que digais a mesma coisa. Falem a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, tenham o mesmo pensamento, irmãos, estejam sintonizados, estejam na mesma sintonia, na mesma frequência, que sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Agora, isso é só possível se você estiver presente, se você participar, se você ter comunhão, se você se envolver com a comunidade, com as atividades, com os cultos, com os irmãos. Você precisa disso. Precisa ter harmonia. Lealdade ministerial. Outra coisa, a internet trouxe muitos benefícios, mas tem muita igreja e muito irmão que a fé dele é uma coxa de retalhos. Ele assiste 10 pregadores ao mesmo tempo, e às vezes os 10 pensam um diferente do outro, mas ele gosta dos 10. Então a base doutrinária, a fé dele está formada nessa loucura de pregador coach, de teólogo A com B com C. Olha só, cuidado com as fontes externas. Você se alimenta bíblica, doutrinária e teologicamente do que a igreja local te fornece, a igreja Aliança do Calvário, cujos pastores Paulo, Cunha e Danilo e presbíteros, Tiago, Tales e Jonas, são os responsáveis por ministrar a palavra a você. Veja só, aqui não é Juiz não, aqui é 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo. Olha o que Paulo está recomendando a Timóteo. Verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo, quando estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele demonstrou para que não se ensinasse outra doutrina. Paulo está dizendo assim, Timóteo, tenha cuidado que outros pastores, pregadores, teólogos não influenciem sua igreja, não pervertam o que você ensinou. O que eu estou querendo dizer isso aqui? Cuidado com as fontes que vocês bebem. Cuidado, meu irmão. Tenha lealdade ministerial. Você congrega aqui, está sujeito às autoridades dessa igreja, da disciplina dessa igreja, das doutrinas dessa igreja. As fontes que você pode consumir, a parte daqui, é aquelas que a igreja local te recomenda. Esse pregador que você ouve, esse livro que você lê, esse seminário que você está fazendo, esse pessoal que você ouve, nós concordamos? A igreja que concorda? Tem harmonia? Faz eco com o que nós ensinamos? É corroborado pelo seu pastor, pela sua igreja? Se não, você não deve ouvir. Vai te trazer confusão. Vai causar mais mal do que bem, não vai edificar você, vai dividir você. Deus não quer isso. Então cuidado, todo dia vê um pregador diferente, um livro diferente, um áudio diferente, um teólogo diferente. Não, meu irmão. E Paulo vai dizer isso para ele.
eu te mandei lá a fim de que não ensinem outra doutrina. Você quer aprender? Nós temos aqui uma reunião de oração quarta, nós temos uma exposição do panorama da Bíblia no sábado, nós temos uma escola dominical que ensina as disciplinas centrais da nossa fé, teologia. Nós temos o culto domingo com exposições bíblicas, séries bíblicas. Você está muito bem servido. Ah, mas o que o senhor me indica? O que eu posso ver a parte disso? Nós te indicamos. Nós vamos te indicar. Pastores que nós confiamos, teólogos que nós confiamos, material que nós confiamos, que compactuam da nossa mesma fé, que vão te fazer bem. Mas a parte disso, não consome essas coisas não. Vai te fazer mal. Que mais? Uma comunidade ativa. Atos 2, 42, 45. Isso aqui é o perfil do modelo da igreja perfeita. Claro que não é perfeito, estou usando um termo aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão em casa, de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam ser salvos. Isso aqui vai ser o resumo do que eu falei até agora. Tudo que eu falei está compilado nesse texto. Não achou seu espaço no corpo? Acha qual é a sua posição no corpo. Não achou qual é o seu chamado? Acha seu chamado. É para você sair do anonimato, do fundão. É para você sair da sonolência. É para você entrar na guerra. Nós estamos diante de uma batalha. Bomba para todo lado. É para tu pegar teu fuzil, teu coturno e ir para a guerra. É para você ser crente de verdade, irmão. É para você ter aquele sangue fervilhando na veia. É para naquele último dia, a sua mulher, quando você morrer, dizer: esse aí combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E o mesmo você falar da sua mulher se ela for primeiro. E o texto fala do quê? Que é o que nós temos que copiar. O compromisso deles com Deus e o compromisso com a igreja, ou com os irmãos. É dessa forma que nós temos que nos envolver com essa igreja. A primeira parte, o compromisso com Deus. Com o que a igreja estava envolvida e com o que ela tem que estar envolvida. Primeiro, o seu compromisso com Deus. Olha lá, doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Trabalhavam, laboravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? As escrituras, teologia, a palavra de Deus, os mandamentos, os ensinamentos de Cristo. A igreja de Atos estava envolvida com doutrina, estava imergida na palavra de Deus. Era gente estudiosa das escrituras, gente que tinha a palavra de Deus na ponta da língua. Igreja bíblica tem que estar compromissada com as escrituras, a sua dedicação com o estudo, a sua dedicação com a leitura, a sua dedicação com a meditação, a sua dedicação com a memorização. Nós estamos sofrendo sucessivas derrotas para o reino do diabo, porque somos ignorantes da Bíblia. Somos um povo analfabeto da Escritura. Para muitos a Bíblia é um livro chato, entediante, que ninguém entende nada. Mas eles não. Essa igreja poderosa do primeiro século, essa igreja cheia de mártires, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. De tal maneira que quando Paulo foi pregar em Bereia, o que os crentes bereanos fizeram? Consultaram nas escrituras para saber se isso era assim. Como é que é? Colocar a pregação de Paulo à prova. Era Paulo. Eu quero saber se esse camarada que está pregando é certo. Submetiam a pregação de Paulo a um exame das escrituras. Eles congregavam no pátio do templo. Qual que é a ideia aí? Compromisso com o
culto. E a palavra perseveravam envolve todo o resto. Não perseveravam só na doutrina, mas também no partir do pão. Eram membros assíduos das suas comunidades. Eram membros assíduos das suas igrejas.